Olá pessoal, beleza? Eu sou o Lucas Oliver, sou geógrafo, cientista do clima e professor. Muita gente tem me perguntado aqui nas redes sobre o El Niño e aí eu resolvi fazer uma aula aí especial para explicar um pouco sobre esse fenômeno e sobre como o Belo Horizonte, aqui, região metropolitana, como que a gente vai provavelmente passar, né, por esse El Niño que está começando agora, né? Hoje é 10 de agosto aqui, quando eu estou gravando. E a gente vai ter aí bastante tempo para ter o desenvolvimento do El Niño, que já começou, e ele vai até ali março, abril do ano que vem. Então eu estou começando aqui e estou com a televisão para a gente ver um pouco, né, os mapas que eu quero mostrar para vocês do que é o El Niño. Então a gente tem esse mapa aqui, a gente está vendo aqui, né, uma faixa vermelha sobre o Oceano Pacífico, que é essa imensa área aqui do planeta Terra, né, que ela está aquecendo agora com o fenômeno El Niño. A gente tem esse mapa aqui que em vermelho são anomalias de temperatura, ou seja, temperaturas que estão diferente da média, né? Em vermelho está mais quente, em azul está mais frio. E a gente está em agosto e a gente já está com o El Niño muito forte. Vou falar daqui a pouco por que esse é um super El Niño e pensar um pouco nessas consequências, porque esse é um fenômeno novo, né, na história, uma vez que todo o El Niño já é diferente um pouco, eles não são iguais, eles não se repetem iguais. Vou mostrar aqui para vocês os mapas. Então vamos lá. O El Niño, ele basicamente muda a dinâmica de circulação atmosférica, ou seja, os ventos alísios que sopram da América do Sul para a Indonésia, daqui para cá, né, eles começam a enfraquecer e aí você tem um aquecimento das águas aqui próximo da América do Sul. Vou voltar lá no começo do ano, num mapa lá de janeiro, quando a gente estava tendo um Laninha, ou seja, o evento inverso, né? A gente pode ver no mapa, aqui estava bem azul, tá? Essa faixa aqui. E aí a gente estava numa condição em que os ventos alísios, que saem daqui para cá, né? E aqui tem um ar quente, o oceano estava mais quente aqui perto da Indonésia, aqui na região aqui do Pacífico, e ele, vou mostrar aqui para vocês, condição neutra, o que acontece? Essa região aqui começa a formar nuvens de chuva, e aí tem uma coisa chamada célula de Walker, que é a circulação da atmosfera nos níveis, desde a superfície até 10 mil metros de altitude. Essa circulação normalmente faz com que você tenha no meio do Pacífico o ar descendo, e aí impede a formação de nuvens de chuva, sobre a Amazônia o ar subindo, né? E essa célula de Walker vai seguir e vai cair lá no meio do Atlântico e também vai descer aqui próximo da África. Agora, com o El Niño, você inverte isso, tá? Você começa a ter a célula de Walker vai para o meio do Pacífico, e aí o ar começa a descer exatamente sobre a Amazônia e sobre o Nordeste do Brasil, e isso é que vai fazer as mudanças naquilo que a gente está acostumado aí para o verão, principalmente, né? Então, novamente mostrando aí as condições atuais de agosto, a gente já está com o El Niño muito forte. Vou mostrar aqui um gráfico que é muito importante para a gente ter noção do que está por vir. Esse gráfico aqui mostra a temperatura da região onde a gente registra o El Niño, tá? Que o mapa aqui vai mostrar, ó, que é o meio do Pacífico. Aqui no meio do Pacífico é onde a gente registra o El Niño, né? O lugar que ali foi considerado mais canônico, assim, diríamos dizer, para que a gente possa marcar o El Niño, a gente chama de região 3.4. Esses gráficos aqui, essas linhas, né, mostram a temperatura do oceano nessa região ao longo dos anos. Esse aqui, ó, o momento mais quente de todos, 18 de novembro de 2015, que foi um super El Niño, tá? Foi a temperatura mais alta já registrada durante um fenômeno El Niño no mar, com anomalia aqui de 3 graus, marcando 29,81. Esse é importante porque esse ano, que é essa linha vermelha aqui, né, a gente vê que ela descolou completamente do resto do gráfico, ou seja, em nenhum momento, mesmo no último Super El Niño, 2015, a temperatura nesta época do ano estava aqui, ó, muito mais baixo, 28,7 graus, né, agosto estava bem menor, 28,5 por aí. Agora está em 29,6, e o recorde absoluto, né, que está registrado aqui, é de 29,82, lá 17 de novembro de 2015. A gente está em agosto e a gente já está com a temperatura muito elevada. É por isso que a gente, como cientista, fica um pouco,
digamos assim, não tem muito como saber, de fato, como vai ser a força desse El Niño, porque ele já está muito forte agora, né? E o pico de aquecimento histórico é lá para novembro e dezembro. Então a gente tem aí um aquecimento dessa região muito grande e um oceano que já está muito quente. Então o El Niño ele é o aquecimento anormal das águas do Atlântico. Pensa no seguinte, você vai tomar um banho no inverno, né? Você fecha lá o box, fecha a porta e a janela do banheiro, a água quente, né? Mesmo que a água caia só num pedaço ali do chuveiro, ela esquenta o banheiro todo depois de um tempo. Mas lembre-se que é depois de um tempo. Assim que você abre o chuveiro, a água começa a sair aquele vapor, né? E ali ainda tá, o resto do banheiro está frio, depois de uns 5 minutos o banheiro todo se esquenta. O que eu quero dizer com isso? Nós acabamos de ligar o chuveiro desse banheiro chamado planeta Terra, que é o Oceano Pacífico aquecendo. Ele vai começar a aquecer a atmosfera ao longo do tempo, né? Então não é agora que a gente vai ter uma atmosfera mais aquecida, é provavelmente ali em dezembro, janeiro, fevereiro, março, e durante todo 2027, que é quando geralmente a gente vai ter ali o efeito principal do El Niño, né? Porque demora um pouco para aquecer. Então esse é um alerta que a gente está vivendo, né? Que não precisa desesperar, e eu vou explicar isso para vocês, mas é interessante ver que a gente está num ambiente novo aí, que a gente nunca registrou, né? Navegando em mares nunca dantes navegados. No último El Niño, que é a temperatura mais alta aqui, 2023, né? A gente teve temperaturas muito elevadas, aqui em 2024 também, e 2026 já está muito acima, tá? E a gente agora, eu vou mostrar a temperatura do ar para vocês, a temperatura média do planeta Terra. Esse aqui é um gráfico que mostra nos últimos anos, né? Desde 1940, acredito. E aqui em vermelhinho novamente, 2026. E a gente está aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para a gente poder ver. Essa região aqui, a gente está quase vivendo os dias mais quentes já registrados na história. Só que a gente vai começar a ter o El Niño, e isso aqui vai aumentar mais. Provavelmente no segundo semestre a gente vai ter dias aí que a gente nunca teve tão quente no planeta Terra. Que é o novo normal, né? Cada ano que passar a partir de agora, a gente vai estar vivendo um ano mais fresco, comparado com os próximos que virão. Então, em 2023 e 2024, que a gente viveu anos muito quentes, né? A maior temperatura registrada aqui, que é de 24 de julho de 2024, bem provável que em 2027 a gente quebra esse recorde e que em 2026 a gente vai quebrando. Mas lembrando que a gente está nos trópicos, né? Que é essa região aqui do planeta Terra que recebe mais energia do Sol. Então, nos trópicos, a gente já está vivendo um dia muito quente para agosto. Nunca teve um dia tão quente para se viver na região dos trópicos, desde que a gente começou a fazer os registros, provavelmente desde que a humanidade surgiu aí, porque a gente, nos últimos anos, né, a gente aumentou muito a produção de gás carbônico, né, a partir da queima de combustível fóssil, e a gente vai continuar fazendo isso, não há muita perspectiva da gente parar de queimar combustível fóssil, que é o maior problema do aquecimento global, e o aquecimento global vai trazer esse calor, e toda vez que tem um El Niño, e aí eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês, a gente teve aumento da temperatura da Terra. Então, que teve um super El Niño, né? Essa temperatura aumentou, tá? E depois ela não abaixou mais. E é isso que é uma questão preocupante aí sobre esse El Niño. Por quê? Por causa... Vou mostrar aqui esse gráfico. Então, esse gráfico vai mostrando o quê? Aqui é a temperatura do planeta Terra, tá? Ao longo dos anos. A partir dos anos 2000, ela vai começar a subir bastante. Toda vez que está em vermelho aqui é El Niño, tá? E aí vou mostrar 3 super El Niños que tivemos. 82 está aqui, 83. Então essa parte aqui, você vê que vai ter um aumento e a temperatura vai se manter aqui alta. Depois, 97 e 98, o outro super El Niño que teve, aqui. A gente teve um aumento da temperatura média da Terra, a temperatura foi aumentando devagar, 2015 e 16, aqui, em vermelho. Então a temperatura... Repara que depois ela não vai voltar para a média antiga, ela vai continuar. 2023, 2024, o último El Niño, que não foi um super El Niño, mas já o planeta já está aquecido, então ele aumentou. E agora, né, a gente está aí com essa previsão de um super El Niño, ou seja, temperaturas acima de 2 graus acima da média histórica, né, diríamos assim, para o Oceano Pacífico. Só para vocês terem uma noção breve aqui, vou voltar lá em 1982, quando a gente teve um super El Niño. E é interessante porque aqui em agosto de 82, quando vai começar, você tem um oceano tudo em azul, ou seja, os oceanos estavam mais frios que a média. Então esse super El Niño acontece num planeta que estava um pouco mais frio que hoje em dia.
e ele vai ter o auge dele lá em dezembro, né, quando a gente vai ter temperaturas muito elevadas aqui no Pacífico. E depois outro Super El Niño que a gente teve em 1997, esse aí foi o primeiro Super El Niño bem documentado. Vou em agosto para a gente ter uma noção de como é que estava lá em agosto. Você já tinha um aquecimento bem grande aqui próximo da América do Sul e começando a vir para o meio do Oceano Pacífico. E lá em dezembro, no auge dele, você tem uma grande faixa, né? Temperaturas muito acima da média. Foi o El Niño mais forte já registrado. Mas o contexto dos outros oceanos era de estar mais frio. E agora, depois de 2015, vamos lá para dezembro de 2015, quando você tem uma grande faixa, né, ele vai se estender por todo o Atlântico. E em agosto de 2015, Agosto de 2015, a gente estava aqui com o El Niño começando a se formar. E agora vamos para hoje, né, para vocês lembrar, ver a comparação. O que acontece é que agora em agosto já parece que é dezembro dos outros El Niños, a gente já está muito quente. O oceano está muito mais quente em todas as regiões, inclusive aqui próximo do Atlântico. Isso impacta o Brasil porque a temperatura do Atlântico também vai interferir bastante aqui. Vou falar um pouquinho mais para frente. Então esse é o cenário que a gente tem. A gente está aí com um Super El Niño, uma parada que nunca rolou. Nós não sabemos de fato o quanto que ele vai influenciar. E agora a gente vai trabalhar numa outra perspectiva. Porque o El Niño, as pessoas me perguntam, esse vento que teve foi o El Niño? Esse dia quente, essa chuva? O El Niño ele não faz nada, né? Ele não cria eventos nesse sentido. O que ele faz, ele amplifica eventos que acontecem normalmente. Então, uma onda de calor passa a ser mais quente. Uma tempestade, por ter mais calor na atmosfera, ele consegue sustentar mais vapor de água. Significa o quê? Que a atmosfera pode carregar mais água, com certeza a gente vai ter chuvas maiores pela frente. Mas aqui em Minas, vou mostrar a previsão agora para vocês do que virá nos próximos meses. A gente tende aqui no sudeste do Brasil a chover menos, mas as chuvas ser mais concentradas, ou seja, as chuvas ficam mais perigosas nesse sentido, e ondas de calor. E aí é os que eu acho que vai rolar mesmo esse ano, né, para o segundo semestre. Ou seja, aqueles dias com temperaturas acima de 35 graus, e a gente deve ter muitos dias assim, tá? Na previsão indica pelo menos umas 10 ondas de calor até março do ano que vem. Então a gente, em geral, tem 3, 4, 5 ondas de calor, a gente pode ter aí um elevado aumento, né? O que é preocupante, apesar de Belo Horizonte, por causa da altitude, aí nós estamos entre 850 e 1.200 metros, a gente está um pouco mais... temos um alívio da altitude, né? Porque quanto mais sobe na atmosfera, mais vai ficando frio o ar, e nessa altitude Belo Horizonte não chega, por exemplo, a 40 graus, mas eu acho que talvez, dependendo das condições e com a força do El Niño, a gente pode chegar próximo disso esse ano em Belo Horizonte. Então vamos lá, mostrar esses gráficos aqui. A gente vê em vermelho a anomalia de temperatura prevista, em azul, tá? Vermelho é calor, azul é frio. Então esse é um mapa de setembro. O que está mostrando a previsão aqui? Então você tem Minas Gerais com temperaturas aqui um pouco acima da média, tá? Significa que setembro é um mês que já começa a fazer calor, então a gente deve ter algumas ondas de calor, mas você tem o interior do Brasil um pouco mais frio, o sul também. Por quê? Porque a previsão de chuva é bem interessante. O El Niño ele vai trazer seca para a gente, mas esse primeiro momento ele ainda vai estar transicionando ali a célula de Walker, que é essa condição que faz o ar que vem, em vez de subir e gerar nuvens, ele começa a descer ali sobre a Amazônia. Então a gente ainda vai começar a ter o efeito disso, provavelmente a partir de novembro, dezembro e janeiro, com mais força, mas agora a gente tem uma previsão de setembro ter um pouco de chuva acima da média, lembrando que chove muito pouco. Então essa chuva acima da média pode ser uma ou duas chuvas que aconteçam no mês de setembro, o que é bom, porque a gente pode reduzir aí a quantidade de queimadas que podemos ter no Brasil. A seca é mais preocupante para 2027, tá? Então vamos lá. Outubro também a gente tem um grande volume de chuva sobre todo o Brasil acima da média, e é interessante porque a estação chuvosa aqui em Belo Horizonte começa na segunda quinzena de outubro. Então a partir da segunda quinzena de outubro as chuvas começam mesmo, com mais força, com mais quantidade. Então a gente vai ter regiões aqui de Minas registrando ali 50 a 100 milímetros possíveis, e é por isso que você tem o interior do Brasil com temperaturas um pouco abaixo da média aqui, principalmente o centro-oeste e o sul. Isso vai aliviar um pouco as ondas de calor? Não necessariamente. Porque quando eu vou seguir aqui para novembro, começa a mudar toda a dinâmica e o El Niño começa a fazer efeito mesmo, né?
Então, até lá, a gente está tendo ondas de calor, está tendo alguns eventos que é o começo do El Niño, né? Ele está aí começando a amplificar os eventos climáticos e a modular, ou seja, a mudar algumas dinâmicas. Então, a partir de novembro, a gente já tem temperaturas acima da média. Novembro já é quente, então preparem-se, né, Minas Gerais aqui, Belo Horizonte, toda essa faixa, temperaturas ali 2,5 graus acima da média, lembrando que isso é a média, então a gente pode ter temperaturas bem elevadas sobre o Sudeste, e vindo a precipitação, começa a ficar mais seco sobre Minas Gerais, sobre toda a Amazônia, o Centro-Oeste e o Nordeste do Brasil, e o Sul do Brasil com muita chuva acumulada. A maior preocupação do Brasil, para mim, disparado é o Sul, por causa do grande volume de chuvas que virá, e a gente aqui com onda de calor no Sudeste seca, e na Amazônia também. Lembrando que a Amazônia, a maioria das pessoas dependem dos rios, se o rio secar, ela não tem transporte. Não tendo transporte, lembre-se que ela não consegue não só sair de casa, mas nenhum produto chega na casa dela. Então é um problema também para o norte do Brasil. E o Nordeste, as pessoas que dependem da chuva para plantar, 2027 vai ser o problema. Vamos seguir aqui, dezembro. Então Belo Horizonte está mais ou menos nessa faixa, sul do Brasil com muita chuva acima da média, e aí já chove bastante, é um problema. E o norte e nordeste aqui com chuvas abaixo da média, e vamos ver o calor que vai fazer nessa época do ano. Ou seja, dezembro, que já é um dos meses mais quentes do ano, passa a ter ondas de calor, temperaturas acima da média, então prepara aí que o verão vai fazer muito calor, já compra o seu ventilador agora em agosto, porque a partir de outubro ele vai encarecer, com certeza. Janeiro, temperaturas muito elevadas sobre todo o Brasil, menos sobre o sul, porque em janeiro também o sul do Brasil continua recebendo muita chuva, a Amazônia está completamente seca, né? Minas Gerais também, o Nordeste do Brasil também. E aí, esse é o momento, né? Janeiro também, ó, até fevereiro, o momento que o El Niño, ele age mais. Então a gente está em agosto, mano, que é o mais louco de pensar, que a gente está com um padrão de El Niño, de temperatura já de dezembro. Então, assim, o que a previsão do El Niño diz aqui, os modelos, né? Deixa eu achar aqui a previsão. Então, eu vou achar aqui o site da NOAA, que é, né, lá dos Estados Unidos, que faz que mede o El Niño. Então, eles lançam previsões de anomalia de temperatura, e esse é o gráfico aqui, o último que eles lançaram, dia 13, para a época aqui, a semana do dia 3 até o dia 12 de agosto, que eles fizeram esse gráfico. Então a gente está vendo o quê? Que o pico, nós estamos aqui no mês de agosto, a temperatura já está em 2 graus acima da média, ou seja, já entramos num super El Niño, porque o El Niño é o seguinte, a partir de, tá vendo essa linha aqui, ó, 0 é a média. A partir de 0,5 para cima começa o El Niño, ou seja, uma anomalia positiva de 0,5 graus. O mais interessante é que cada 0,1, né, cada décimo de temperatura já faz muita diferença. E aqui a gente está aumentando, possivelmente chegando em outubro com um pico ali de 3,5. Isso aqui já é a previsão que eles fazem, que é relativa, ou seja, eles já calcularam ali o aquecimento de fundo dos oceanos, né, já tiraram um pouco, porque se eu mostrar a previsão bruta, ele vai lá para 4,5, 4 graus. Que se isso acontecesse, seria completamente inédito, assim. E essa previsão aqui cadê? Essa aqui, de 3,5 já é algo inédito, podendo chegar a 4 graus. Tentando explicar isso, sabe a diferença do seu chuveiro quando você está ali no verão e o inverno? Então, é tipo isso, você vai, de repente, aquecer muito mais a água. E logo, todo o banheiro vai ficar muito mais quente, muito mais rápido, e vai demorar para esfriar, porque não tem como você abrir a porta e a janela da planeta Terra, né? Depois que aqueceu, vão ficar meses para esfriar. Nessa condição desse gráfico, a gente teria o Ninho ali provavelmente até março, que é quando os modelos indicam ainda o efeito dele, aqui começando a mudar um pouco de chuva aqui sobre o sul do Brasil. E o que acontece também, né, nesse gráfico aqui de chuva? Vou voltar aqui para dezembro, o que se espera? Por que a chuva se concentra aqui? Você tem, ao invés da umidade que sobe da Amazônia, ou seja, ela sobe, ela vai começar a descer, vai diminuir a produção de chuvas, e a umidade que tiver, ela vai ser desviada aqui para o sul do Brasil, porque nessa faixa aqui, vou mostrar para vocês, tende-se a ter um bloqueio atmosférico, ou seja,
a frente fria que vai subir, ela vai chegar nessa faixa vermelha aqui, ó. Então ela vai subir, quando ela chegar aqui, ela bate ali, fica presa no sul. E a umidade que está escoando para cá também não passa sobre Minas Gerais, que é o que geralmente acontece no verão, né? Que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, aqueles dias que fica chovendo sem parar, 5, 6 dias chovendo. Que a gente teve muito disso esse ano. Ela geralmente começa a vir para cá, só que como a gente vai ter esses bloqueios, né? Que é o que já está acontecendo, a chuva vai começar a desviar para o sul. E só para vocês entenderem, a gente já teve alguns casos de tornados esse ano no sul, não é algo raro, mas eles estão aumentando, porque você tem mais calor na atmosfera e tem um contraste térmico muito forte entre o interior do Brasil, né, mostrar aqui a temperatura que é importante, e o sul do Brasil, né? Então você vai ter agora na primavera, olha só outubro, por exemplo, uma diferença de temperatura muito grande do sul para o sudeste. Aqui, interessante, esse mapa de temperatura da anomalia, ele é um mapa que é de altitude, de uma camada atmosférica que está a 850 HPAs, que a gente chama, que é 1.500 metros de altitude. Traduzindo, o ar que está logo acima da cidade, né, acima da gente, ele vai ficar mais quente que o normal. Isso é pior do que esse gráfico aqui, que mostra a diferença da temperatura na superfície. Por quê? Quando tiver uma onda de calor, a onda de calor é simplesmente o ar que está em cima descendo, né, ao invés de ir para cima esfriar, ele sobe só até 5.000 metros, em vez de chegar até 10.000, e ele iria esfriar. Como ele chega em 5.000, ele volta, começa a voltar com mais calor, então a gente vai ter, ó, novembro, você tem aqui sobre o sudeste uma bolha de calor, dezembro também sobre Minas Gerais. Então, assim, a principal expectativa para o El Niño aqui em Minas Gerais são ondas de calor, tá? E chuva abaixo da média, só que essa chuva abaixo da média, ela não é que vai chover, vai ficar muitos dias chovendo pouco. É que vai chover muito em poucos dias, né? Não vai ser assim, choveu 10 dias, 10 milímetros. Não, em uma hora vai chover 100. Então isso é muito mais preocupante aqui para Belo Horizonte, todo o Sudeste, que é o que a gente tem para esperar nos próximos meses, né? E mostrando para vocês como que agora, em agosto, a gente já está muito quente e a expectativa... Vou mostrar aqui um mapa também. Opa, deixa eu voltar aqui para vocês verem também o que o centro de previsão aqui está dizendo no trimestre, né? Então a gente pode ver nesse mapa aqui um verão. Esse mapa está mostrando o que vai acontecer, como o que faz o El Niño, faz chover no meio do Atlântico. Esse aqui é um mapa de anomalia de chuva, né? Onde está chovendo mais e menos. Verde é mais chuva, vermelho, laranja é menos chuva. Então, sul do Brasil com muito mais chuva e centro da Amazônia e norte e nordeste do Brasil muito quente. E temperatura também, vou mostrar aqui para o verão, muito calor sobre o interior do Brasil, sobre aqui o sudeste, e o sul um pouco mais frio por causa do grande volume de chuvas que a gente vai ter. Então a gente está esperando um super El Niño. Esse termo super só existe na imprensa, né, porque a gente chama de El Niño muito forte. Mas, para finalizar, por que a gente não precisa ficar desesperado, diríamos assim? Porque tudo isso é uma previsão do clima, né? A gente está prevendo um mês. É diferente da previsão do tempo, que a gente vai prever o próximo dia, as próximas horas. Então a gente não precisa ficar ansioso com o que virá daqui em novembro, dezembro. A gente vai acompanhando diariamente, semanalmente, vai vendo o que vai acontecer, como que a gente vai se preparando para isso, né? Em Minas Gerais, a gente vai ter que se preparar principalmente, e aí a preocupação maior fica para o próximo ano, 2027, que é ver se a gente vai conseguir ter um volume de chuva suficiente para recuperar os reservatórios de água, porque a gente vai ter muita evaporação, né? Eles vão secar mais rápido, e com mais calor a gente usa mais água, e também os reservatórios de produção de energia, né? Furnas, Três Marias, que precisam da chuva para se voltar a repor. Então a gente tem agora o El Niño começando, eu vou produzir mais vídeos tentando explicar esse fenômeno, e espero que esse vídeo consiga trazer alguma clareza para a gente que está aqui em BH, se preparar, não desesperar, e para a gente poder vivenciar o El Niño com entendimento do que está acontecendo. E é isso. Espero que vocês continuem aqui me seguindo e compartilhem com todo mundo aí para a gente saber mais, beleza? Até a próxima.